Boa noite, pessoal. Cláudia, da CF, Marketing Digital para a Saúde. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, doutora Fernanda? Tudo bem? Boa noite. Então, Tudo bem, Fernanda? hoje, tudo jóia. Joia. Hoje vamos falar sobre câncer de reto. Por que a gente está fazendo essa live nesse mês que é tão importante e após a morte do ator Pantera Negra? Então, assim, a gente quer trazer a conscientização para as pessoas se prevenirem, que às vezes a idade, eu só vou fazer o exame com 40 anos, com 50 anos. Existem muitas dúvidas a respeito disso. E nada melhor do que os médicos especialistas, os cirurgiões, os oncologistas, para estar trazendo as respostas então para o público. Então vamos começar. Claro. Bem, prazer enorme de novo estar aqui conversando com a Fernanda, uma super especialista na área da oncologia, e que tanto nos honra a presença dela aqui hoje à noite junto ao CAD. Bem, câncer coloretal sempre foi uma das minhas paixões, em especial as metástases carcinoma coloretal, em função no fígado, né, em função das lesões que ocorrem, do desafio sempre de tratar um paciente com um câncer coloretal e suas metástases. Mas o câncer de reto, no caso, faz parte, então, do grupo de carcinoma coloretal que a gente tem no tubo digestivo. Reto, mais especificamente, é a parte final do nosso tubo digestivo, então a saída praticamente do nosso tubo digestivo, é a parte, os últimos 20 centímetros que a gente tem no nosso tubo digestivo. Ele tem uma importância muito grande justamente pelos sintomas que dão e porque nos afetam diretamente no momento da evacuação, quer seja através de dor, quer seja através de sangramentos ou modificação das fezes. Então, muitas vezes ele pode ser percebido, né, de forma indireta a sua presença. A ocorrência agora recentemente da morte desse ator fez então com que nos chamasse ainda mais a atenção para o problema do câncer coloretal, né? Imagina que aqui no Brasil cerca de 40 mil novos casos ano de pacientes são afetados no Brasil. E cerca de 2.500 desses pacientes têm câncer coloretal aqui no Sul, né? Onde a gente inclui nesse grupo os cânceres tanto do intestino grosso, que é o cólon, quanto o do reto, né? A grande maioria das vezes esses cânceres são do tipo adenocarcinoma, né? E normalmente implicam em grandes cirurgias, a não ser que a gente consiga detectar ainda na fase precoce. Então, assim, o câncer coloretal ele se traveste sempre de uma complexidade muito grande no tratamento, não só dessa doença primária, né, como também das suas metástases. Mas eu acho que, como tu mesmo colocaste, o mês é importante por quê? Porque é um câncer prevenível. É um câncer que a gente consegue prevenir através de exames de rotina, em especial a colonoscopia ou a retossigmoidoscopia, ainda na fase precoce, na fase em que a gente é mais jovem e a gente pode detectar na fase pré-câncer esse tipo de tumor. Bem, eu vou começar as perguntas que os nossos internautas fizeram aí para nós, para a nossa super especialista Fernanda. Fernanda, fale um pouquinho sobre quais são os fatores de risco para o carcinoma coloretal. Então, boa noite, Fábio. Eu agradeço mais uma vez essa nossa parceria. Aqui é um prazer estar aqui contigo discutindo um assunto tão interessante que também é minha área de interesse, né? Bom, então falando dos fatores de risco, né? Do câncer de reto, ele é comum na maior parte dos tumores de trato gastrointestinal. Está bastante relacionado ao que a gente sabe da alimentação, né? Uma alimentação do tipo gaúcha até, né? Rica em gorduras e pobre em fibras, isso a gente sabe que é um dos fatores de risco, né? A parte genética, que é o que a gente não pode interferir, né? E
E do que a gente sabe também, o tabagismo, embora não diretamente relacionado, mas é um fator de risco que contribui para a ocorrência de vários cânceres, inclusive o de trato gastrointestinal, né? Então, a atividade física também é outro fator importante como prevenção, né? E a gente sabe que pacientes obesos, né? A obesidade também que está... Na verdade, quase que tudo é meio interrelacionado, né? A obesidade, sedentarismo, uma alimentação não adequada, tudo isso são fatores de risco para a ocorrência de tumores do trato digestivo, né? Eu acho que seria uma coisa interessante a gente conversar também, embora que eu alerto a todos que assim nós temos uma live já gravada de câncer de cólon na realidade e polipose, então assim para aqueles que tiverem dúvidas sobre pólipos, mas eu gostaria que falasse um pouquinho, Fernanda, sobre a questão dos pólipos, né? Ah, sim. Sim, isso é um fator bem importante, até porque esse pode ser o nosso sinalizador, né, de risco. Então, os pólipos que têm um fator genético associado também, né? E existem síndromes genéticas que predispõem a polipose familiar. E quem tem um pólipo, principalmente alguns tipos de pólipo que a gente consegue identificar na biópsia da colonoscopia, tem um risco maior de desenvolver tumores coloretais, né? E conforme o tipo até de pólipo, isso nos determina a frequência com que vai ser feita uma colonoscopia. E falando então de prevenção, voltando para um assunto que é importante, né? Os tumores de reto, eles podem ser preveníveis ou identificados de maneira precoce, principalmente através da colonoscopia, né? E reto-sigmoidoscopia. A gente sabe, assim, recentemente caiu a idade para começar a fazer as primeiras colonoscopias, né? Antigamente a gente recomendava a partir dos 50 anos de idade. Hoje em dia, para quem não tem nenhuma história familiar, nenhum fator de risco como prevenção em geral, a recomendação é a partir dos 45 anos de idade. Quando a gente tem alguém na família que teve um diagnóstico, principalmente algum parente em primeiro grau, a recomendação é fazer a primeira colonoscopia com 10 anos a menos da idade do diagnóstico com que este familiar foi diagnosticado, desde que tenha sido antes dos 55 anos de idade. Então, é o que acontecer primeiro, né? Ou 45 anos de idade ou 10 anos antes da idade do diagnóstico familiar. E assim, a maioria das pessoas, principalmente os gaúchos, tem um certo preconceito, né, desse exame. A gente sabe que o preparo não é uma coisa muito agradável, né? Mas custo-benefício, risco-benefício ainda é um exame importante, né? E que consegue identificar as lesões, às vezes, antes mesmo delas se transformarem em câncer, né? Falando nos pólipos, a gente sabe que alguns tipos de pólipo, eles têm um risco muito maior de se transformarem em tumores invasivos. E se eles conseguem ser retirados durante a colonoscopia, a gente evita no futuro que o paciente venha a ser submetido a uma cirurgia, né? E falando em reto, conforme a localização, a gente tem até um risco de poder ficar com a bolsinha de colostomia, né? Então, acho que isso por si só já justificaria, poderia ser um incentivo para as pessoas poderem fazer a colonoscopia, né? Além disso, né, Fernanda, é sempre interessante lembrar que, assim, o exame, a realização do exame a gente não percebe, né? Então, normalmente as pessoas são feitas sedadas, quer seja com a presença do anestesista ou não, mas não há percepção do exame.
muitas vezes tem, isso faz parte até do mito, do preconceito, das histórias que envolvem a colonoscopia, mas a pessoa tem a sensação de um sono profundo e quando acordar fez o exame. Né? Então, assim, não é nem um bicho de 7 cabeças, na realidade, né? É muito mais muito preconceito, como a Fernanda colocou, do que realmente a dificuldade do exame. Né? Mas, Fernanda, nos fala um pouquinho, hoje o tema principal é a questão do tumor de reto. Vamos falar um pouquinho sobre os sintomas do tumor de reto. Né? Então, os sintomas que a gente tem normalmente tem a ver com a presença da lesão no reto, né? De uma lesão invasiva. Então, muitas vezes a gente tem um sangramento, né? Que é mais de sangue vivo, que às vezes pode até ser confundido com uma hemorroida. Né? Por isso que é muito importante quem tem sangramento, quem identifica, consultar um proctologista para poder fazer o diagnóstico diferencial. Né? Outro sintoma comum, que muitas vezes não é muito valorizado, é que como a lesão vai crescendo, as fezes vão afinando na saída. Então, às vezes, as pessoas vão notando que as fezes estão mais finas do que costumavam ser. Isso é um outro fator, sinal de alerta. Né? Eventualmente, pode ter dor no local, mas esses são os principais, né? Um outro também que é interessante a gente lembrar sempre é aquela sensação de evacuação completa, né? Ou o tenesmo, que a gente chama, né? Parece que a gente precisa evacuar, mas não parece que não vai tudo, né? Sempre parece que tem alguma coisa. O paciente entra no banheiro, fica e não consegue, a impressão que ele tem é que não conseguiu esvaziar todo o reto, né? Que ficou alguma coisa lá dentro. Então, sempre deve investigar isso aí. Mas, Fernando, eu queria agora me lembrei de uma pergunta que é frequente no consultório, em especial aqui no Sul, né? Porque como no Sul a gente tem uma incidência maior de câncer de cólon reto em relação ao resto do Brasil, é interessante que frequentemente os pacientes perguntam: mas eu tive um tio ou uma prima ou um primo que teve um câncer de cólon reto, né? E também me falaram da tal da síndrome de Lynch, né? Quando a gente tem que se preocupar com tio, tia, como é que funciona a chamada síndrome de Lynch? A síndrome de Lynch é uma alteração genética que aumenta alguns tipos de tumor, e entre eles os de carcinoma coloretal, né? Eu diria assim que sempre que se tem algum familiar, acho que é importante e é válido fazer uma investigação, e hoje em dia a gente tem também o geneticista que consegue nos dar uma ajuda nisso, e exames genéticos que conseguem identificar. Porque se for identificado a presença da síndrome de Lynch na família, né, mais exames além da colonoscopia vão ser feitos, porque existe risco de outros tumores também. Né? Não quer dizer que quem teve um familiar vai necessariamente ter uma alteração genética, porque a gente sabe que assim, a gente não conhece ainda 100% dos fatores de risco relacionados ao câncer. Né? E a gente sabe dessas síndromes familiares, mas muitas vezes a gente tem casos esporádicos, que a gente diz, na família, que ainda não se sabe qual foi o fator de risco, e se tem, qual foi o gene envolvido nisso, e e se isso tem alguma correlação genética ou não, se isso pode ser passado ou não. Mas falando em prevenção, né, sempre acho que a gente tem que suspeitar muito e pecar pelo excesso, né? Não, hoje em dia, com os recursos que a gente tem disponível, acho que não vale a pena menosprezar qualquer sinal ou até uma história familiar. Acho que isso deve fazer aproximar do médico, né? Claro, até porque é a grande chance de descobrir essas lesões ou ainda na
fase pré-câncer, né? Ou eventualmente até numa fase muito inicial em que aumenta muito as chances de curabilidade, como tu colocaste, previne cirurgias que muitas vezes são muito mais traumáticas, como a perda do ânus ou a coluna definitiva, né? Mas eu tenho uma pergunta que os pacientes me fazem, porque eu costumo, eu sempre peço colonoscopia, mesmo para os pacientes que não têm, que estão acompanhando por outras doenças, eu costumo incluir a colonoscopia como um exame de revisão. E muita gente pergunta assim, mas hoje não tem aquele exame de imagem ou da cápsula que engole, que filma tudo. Será que não substitui a colonoscopia, né? As pessoas tentam fazer de tudo para fugir. Né? Exatamente. E um outro dado interessante que muitas vezes os pacientes até têm o ímpeto de ir no médico preocupado com o sangramento nas fezes. Claro que o sangramento nas fezes sempre tem que ser sinal de alerta, sempre, né? Mas vamos lembrar, o sangramento nas fezes, a maior 98, 99% das vezes, ele vai ocorrer ou por uma hemorroida, ou por uma fissura, e até eventualmente por um pólipo, que até pode ser uma lesão pré-neoplásica. Mas como a Fernanda colocou, é melhor sempre prevenir, né? Sempre pecar pelo excesso do que depois a gente está correndo atrás da máquina com grandes procedimentos. Então, aqueles pacientes que têm eventualmente um sangue nas fezes ou um sangramento junto com a evacuação, calma, a probabilidade maior é de benigna. Não vão perder o final de semana ou se esperar em algum lugar e sair correndo porta fora. Né? Sim, ainda mais se são um episódio isolado, né? Exatamente. Quando isso começar a ser recorrente. Né? Eu acho que um outro dado interessante, Fernanda, assim, que frequentemente gera confusão nessa fase diagnóstica, é o paciente pensar pelo lado, que eu sempre acho que a gente tem que pensar pelo lado otimista, né? Pelo lado bom das coisas, né? Mas às vezes alguns pacientes pensam demais, né? E aí vem aquela história assim, eu tive um sangramento, mas não te preocupa que isso é só uma hemorroida, inclusive é molezinho, eu botei o dedo e é molezinho. Calma, né? Assim, realmente, a probabilidade maior é que seja uma hemorroida, uma fissura, mas tem que fazer o exame, botar o aparelhinho e olhar lá, porque eventualmente precisa fazer uma biópsia, precisa olhar, e embora não seja o motivo hoje do nosso tema, mas também existem os cânceres do ânus, do canal anal, que é uma outra coisa, ele já se aproxima muito mais do câncer agressivo de pele, tem outras formas de tratamento para esse tipo de câncer, né? É importante a gente frisar no câncer de reto, basicamente, hoje, né? Fernanda, fala um pouquinho como a gente pode prevenir esse câncer. Então, tendo uma dieta equilibrada, né? Fazendo atividade física, uma dieta, principalmente quando a gente fala em dieta, assim, é diminuir a quantidade de gorduras e aumentar a ingesta de fibras, né? E uma coisa importante da prevenção é a colonoscopia, né? Que é o nosso... Que assim, a gente busca tanto, na maior parte das doenças, poder ter algum exame que nos consiga identificar lesões pré-malignas, como é o do colo de útero, né? E para o intestino e para o reto, principalmente, a gente tem, né? Já no próprio consultório, muitas vezes o proctologista consegue fazer uma reto-sigmoidoscopia e com sedação, já com um preparo melhor, se faz uma colonoscopia, que aí que geralmente a gente recomenda, né? Consegue se fazer um exame com um preparo melhor, né? Sob sedação, que como tu falaste bem, assim, o paciente nem sente que está fazendo, né? As pessoas reclamam bastante da dieta. Sim. E eu até recomendo, principalmente para as mulheres, aproveita um dia que tem uma festa, porque como faz uma dieta pobre em fibras para poder limpar o intestino, a gente costuma dar uma secada um pouco, então acaba sendo
uma dica para Boa, fazer assim logo antes de ter uma festa, que aí já cabe melhor no vestido. Boa, essa aí, muito boa. Bom argumento essa aí. Bom argumento, né? Um outro detalhe interessante também é que, uma vez feito o exame, né, da colonoscopia, é importante a gente lembrar que a gente não cria um câncer do intestino, do colo, do reto, de uma hora para outra. Né? Então, o câncer levaria pelo menos 6 a 8 anos para se criar uma lesão maligna, né? Uma nova lesão que poderia gerar uma lesão maligna. Claro que naqueles pacientes que eventualmente possuem pólipos, ou múltiplos pólipos, ou um desses pólipos já é uma lesão pré-cancerosa, a gente diminui o tempo para cada 2, 3 anos. Mas normalmente uma vez a cada 5 anos é o suficiente para que a gente possa prevenir as lesões do câncer de cólon ou câncer de reto, né? Então, às vezes os pacientes dizem, eu não vou começar a fazer isso porque eu tenho que fazer todo ano. Não necessariamente. A grande maioria das vezes não precisa fazer absolutamente nada. Bem, Fernanda, me fala um pouquinho mais agora do tratamento. Uma vez a gente diagnosticando essas lesões, o tratamento do câncer de reto, já que o câncer de reto ele tem algumas diferenças em termos de tratamento em relação ao câncer de cólon. Então, justamente por causa da anatomia do reto, né, que principalmente as porções mais inferiores são mais fixas, a gente consegue muitas vezes fazer um tratamento mais conservador do ponto de vista cirúrgico, né? É muito importante a gente ter esse contato entre cirurgião e clínico, né? Para poder traçar a melhor estratégia, porque a gente sabe que a cirurgia sempre é o tratamento ideal, principalmente nas doenças mais iniciais, né? E é importante, então, assim, antes de escolher a modalidade de tratamento, fazer uma avaliação do corpo todo, né? Uma avaliação sistêmica para ter certeza da extensão do tumor. E quando o tumor é o que a gente chama de localmente avançado, né? Que ele está localizado, mas já está um tanto quanto enraizado, né? Como os pacientes dizem, e com risco de poder ficar com uma colostomia definitiva, né? A bolsinha, a gente tem a chance de poder fazer um tratamento com químio e radioterapia que a gente chama neoadjuvante, que é antes da cirurgia, né? É um tratamento que é agressivo, que é intensivo, mas que tem um intuito curativo na maior parte dos casos, né? E principalmente com a ideia de preservação de órgão, né? Ou de facilitar para o cirurgião fazer uma cirurgia menos agressiva, né? Tirando os tumores muito iniciais, a maioria dos pacientes vão precisar fazer quimioterapia junto com a cirurgia ou a radioterapia, né? Então, é um dos tratamentos é uma das doenças mais multimodais que a gente tem em termos de tratamento, né? Isso aí. Eu acho que esse conceito é importantíssimo em todos os tipos de câncer, mas assim, no reto em especial, porque o paciente, quando descobre o câncer de reto, muitas vezes ele tem o sintoma, ele sente, então ele tem o chamado tenesmo, ele sente a presença de alguma coisa ali, ou está sangrando em toda a evacuação que ele faz, e aquilo angustia por demais o paciente, né? Aí fica aquela perspectiva, não, mas eu vou perder o ânus, não vou perder o ânus, e aí essa angústia muitas vezes leva à pressa de querer ter a solução de tira essa doença, né? Isso a gente tem que ter muito cuidado, porque assim, a chance de curabilidade desses pacientes vem com a retirada depois total da lesão. Então, a quimiorradioterapia nos permite esterilizar a maior parte da lesão, especialmente no lado de fora, no lado que tem o contato com os outros órgãos, quer seja o osso, quer seja o ânus, enfim.
muitas vezes ele afasta até a distância do tumor do ânus, né? E nos permite, muitas vezes, num primeiro momento eu não posso fazer a cirurgia sem tirar o ânus, mas num segundo momento ele afasta, ele distancia o tumor do ânus e eu posso retirar esse tumor com uma certa tranquilidade e preservação do ânus, então, sempre mantendo as margens todas ao final da cirurgia negativas, né? Então, acho que isso é importantíssimo, essa boa relação do oncologista com o paciente, para que ele possa ter a segurança, a confiança de dizer, calma, não é o melhor momento para mim ir à cirurgia, né? Eu, com a quimio e radioterapia antes, eu vou dar mais condições ao cirurgião e os meus resultados com chance de curabilidade vão aumentar. Isso eu acho que é uma coisa importante nessa fase pré-operatória, né? Além disso, eu acho que é importante também a gente lembrar que a cirurgia, que depois vai tirar o tumor, frequentemente ela é realizada através do abdômen, né? Mas ela, dependendo da posição dela, se ela é muito próxima do ânus, a gente pode fazer o que a gente chama de transanal, ou seja, se dilata o orifício do ânus e se opera através dele, se tira a lesão através do ânus, evitando daí, dessa maneira, o corte por uma maneira superior. Claro que são casos bem específicos, pontuais, tem que ser muito bem analisado, que de nada adianta eu tirar a lesão por baixo e deixar tumor lá dentro por algum motivo. Nessas horas, ainda mais a quimio-radioterapia acaba ajudando, né? Porque elas, num primeiro momento, acabam esterilizando a parte de fora do tumor e permitem, então, o cirurgião fazer uma cirurgia menor, né? E, Fernanda, o que tu pensa disso, né? Não, concordo absolutamente contigo. Inclusive, assim, eu acho muito importante a gente dedicar, não se afobar numa conduta, né, rapidamente. No início, às vezes parece que a gente está perdendo tempo, mas a gente precisa sentar junto, né? Às vezes com o radioterapeuta, com o cirurgião e o clínico junto, porque eu até costumo dizer assim, ó, para mim, tira fora, tira tudo, tá ótimo. Para mim sempre dá para operar, né? Mas não sou eu que tô lá no meio da cirurgia. Claro. E a gente sabe que às vezes ali próximo ao tumor, principalmente mulheres, tem a vagina, ali tá próximo à bexiga, ou quando tá muito junto ao osso, não tem como, né, tirar uma fatia do corpo ali para poder tirar tudo, né? E não adianta também fazer uma cirurgia deixando doença, porque a gente vai estar só prejudicando o paciente. Então, é melhor a gente dedicar um pouco mais de tempo no início, ficar uma semana a mais pensando, discutindo e vendo a melhor estratégia e fazer e propor para o paciente um tratamento com uma chance maior de cura, né? Porque esse é o nosso objetivo. Em primeiro lugar, o que vai dar a maior chance de cura para o nosso paciente? E dentro das opções que a gente tem, qual a maior chance de cura com a maior chance de preservar as funções vitais sem fazer uma cirurgia mutilante, né? Então, essa questão da mutilação é um troço interessante, né? Porque os pacientes, quando eles descobrem o câncer de reto, normalmente quando tem sintomas, é aquela velha história que o que os olhos não veem, o coração não sente, né? No caso, eles sentem o tumor ou veem o tumor por causa do sangramento nas fezes. Toda vez que eles vão ao banheiro por uma evacuação, eles se desesperam, né? Ou porque eles estão sentindo aquela pressão, ou porque eles veem o sangramento, tá? E aí vem aquela pergunta, às vezes os pacientes já entram no consultório meio se desmanchando, no sentido, doutor, eu vou ter que tirar o ânus. Calma, né? A probabilidade maior é que não vá precisar tirar, mas vamos tentar ver qual é a melhor estratégia para isso. Como eu comento, a Cláudia, eu acho que ela tá com algumas perguntas ali. Né? Estou. Olha só, a gente tem algumas perguntas aqui. Uma delas é
é melhor evacuar várias vezes, porque as mulheres, principalmente, têm o hábito de, eu evacuo só na minha casa. Quando sai de férias, não consigo evacuar. Então, essas coisas são prejudiciais? Isso pode causar problemas no futuro? Essa é uma das perguntas. Não tem nenhum estudo que eu conheça relacionado relacionando o número de evacuações ao risco de ter câncer, né? Mas é importante a gente se conhecer, assim, por dois motivos. Um, se evacua muito pouco e com muita dificuldade, é sinal que a dieta não está bem adequada, né? Então, isso é um sinal de alerta para a gente poder aumentar a quantidade de líquidos e fibras. Também não adianta só comer fibras e não tomar líquido, que senão a gente vai fazer um bolo fecal mais duro e vai favorecer hemorroidas, enfim, fissuras, outros tipos de problema, né? Tá. Obrigada. Temos mais uma pergunta aqui. Há alguns anos tive sangramento e diarreia. Fui para o médico, fiz colonoscopia e melhorei. Depois disso, não fiz mais colonoscopia. Até porque a pessoa ficou, não queria nem ouvir falar, né? Pelo que eu entendi aqui. E agora? Isso eu deveria ter feito? Como é que é isso? Porque às vezes as pessoas se assustam mesmo e depois querem fugir daquilo ali, né? Não tive nenhum problema agora, não quero mais saber disso. Acho que é importante, né? Fazer pelo menos a cada 5 anos, se não foi encontrado nenhum fator de risco. E a não ser assim que não tenha nenhuma história familiar, não tem mais nenhum sintoma e não chegou ainda aos 45 anos de idade, então poderia esperar a partir dos 45 anos de idade. Mas se não, vale a pena, não custa fazer uma revisão, né? Eu acho que um dado importante é que o risco maior sempre é na primeira vez, que a gente não conhece esse intestino. Né? É verdade. A primeira colonoscopia a gente vai sempre com atenção. O que nós vamos encontrar? Bem, imagine assim, que fizeram a primeira vez a colonoscopia, pode até ter tirado alguns pólipos. Bem, a partir daí é controle. É só não deixar passar de 5 anos. É muito mais fácil cair um meteoro na cabeça da pessoa do que ele ter o câncer do intestino. Por quê? Porque ele sempre vai pegar esse câncer do intestino na fase pré-câncer. Né? Então, a tensão maior é sempre na primeira vez. Nas outras, dificilmente, muito raramente, que vai se ter a surpresa de um câncer que passou despercebido, ou uma lesão que se passou despercebido, ou eventualmente uma lesão super, hiper agressiva que tem menos de 5 anos. Né? Então isso é muito, muito raro, isso não é o normal, digamos assim. Geralmente a colonoscopia já nos traz essas informações, né? E se a gente tem alguma suspeição, já se recomenda fazer com um tempo menor, né? Exato. E uma coisa importante que nós não falamos, que eu estava me lembrando antes, alteração de hábito intestinal, né? Quem costuma funcionar lá todo dia, ou a cada 2 dias, ou 2 vezes ao dia, de repente começa ou ficar constipado, ou ter diarreia, ou ter alternância desse hábito intestinal, também é um sinal de alerta para a gente pesquisar, né? Ir atrás, ver se não está tendo alguma lesão. Ok. E a última pergunta que eu tenho aqui é em relação a um exame que vocês falaram, que eu acho que é feito no consultório, como chama? Tem a colonoscopia e tem a retossigmoidoscopia. Sobre esse exame as pessoas querem saber porque não conhecem. Sim. Fernanda, deixa contigo. Tá. A retossigmoidoscopia, o proctologista tem no próprio consultório um pequeno aparelhinho que consegue enxergar dentro do reto ali e do ânus, né? Mas uma parte muito pequena, que aí consegue fazer no consultório.
ali, mas que não é um exame completo, né? É principalmente para poder identificar essas hemorroidas internas e ver se tem alguma lesão ali mais próximo à saída, né? E a retossigmoidoscopia, ela não exclui a colonoscopia, né? Isso acho que isso é importante, né? sim. Vamos imaginar que a parte final do reto esteja completamente sã. Isso não quer dizer que o restante do nosso intestino esteja são. Tá? Então, assim, até serve como auxílio diagnóstico no momento do exame, do consultório, porém necessita fazer depois a colonoscopia. É que às vezes os pacientes, até em função desse preconceito todos, não, eu só vou fazer aquele examezinho que é mais simples ali no consultório e não precisa fazer o outro. Não, nada disso. Um não exclui o outro. Né? Sim. E também uma outra coisa, assim, que também nada exclui que não possa ter, por exemplo, se tem um sangramento, que não possa ter uma hemorroida e um tumor ao mesmo tempo. Né? Às vezes a gente diz, quando acontece isso de ter uma hemorroida e acaba achando um tumor lá dentro, que é aquele velho ditado que diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Aí ele bota uma hemorroida que sangra, a gente fica preocupado, vai lá, na realidade o sangramento foi da hemorroida, mas acaba achando uma lesão pré-cancerosa ou na fase inicial do câncer, e simplesmente se torna curável naquele momento. Né? E um fator importante que a gente sabe também é o médico. Né? Porque a colonoscopia é um exame que depende de quem está fazendo. A gente já sabe que tem um tempo mínimo que aumenta a chance de poder pegar doenças, então não adianta fazer um exame muito rápido, né? Porque isso precisa ter um olho treinado e dedicado, né? A pessoa tem que estar bem concentrada ali. E outra coisa que a gente sabe que depende da perícia do médico são os resultados da cirurgia. Né? Por isso que a gente sempre fala, nós oncologistas clínicos temos os nossos cirurgiões parceiros, porque a gente sabe da experiência e como isso faz diferença nos resultados que a gente encontra. Né? Então, ter um médico que tenha mais experiência consegue nos dar cirurgias mais rápidas, menos agressivas e com melhores respostas e com uma recuperação mais rápida, né, do paciente. É isso aí. Mais perguntas, Cláudia? Não. Não, eu estou no mudo aqui. Não, agora acabaram as minhas. Joia. Bem, uma das coisas que sempre nos perguntam no consultório é aquela história, assim, a primeira angústia de querer tirar, né? Doutor, eu quero me livrar disso o mais rapidamente possível, então a primeira coisa é tentar desfazer essa angústia, mostrando que, primeiro, a calma, a adequada investigação e muitas vezes a gente protelar isso para um segundo momento em favor de fazer uma quimio-radioterapia antes, melhora os resultados, aumenta as chances de curabilidade. Aí vem a segunda pergunta, que é, para os cânceres de reto, todo mundo sempre não pega enquanto não fizer, né? Assim, doutor, eu vou perder o ânus ou eu não vou perder o ânus? Ou seja, ficar com a bolsinha. Tá? Vamos lembrar, assim, a maior parte dos cânceres de reto não perde o ânus, né? O ânus vai se perder apenas, nós vamos ter que retirar o ânus quando se percebe, ou antes ou durante a cirurgia, que se eu não tirar ele, vai ficar tumor. Então, nessa hora, a premissa da vida, ou seja, eu favoreço que ele aumente as chances de cura e de sobrevida em detrimento de perder o ânus. Né? Então, assim, isso não é a frequência maior. Né? Na grande maioria das vezes, a gente consegue preservar o órgão, né? E evitar a retirada do ânus. Às vezes, não pode ser temporária também a colocação dessa bolsinha? Né? Pode, perfeito. Eu acho que a Fernanda lembrou bem propriamente dito. Muitas vezes a cirurgia ela é feita
num momento agudo, por exemplo, no meio de um sangramento ou até uma obstrução, né? O tumor fechou o intestino, né? E não se tem tempo de fazer um tratamento ideal antes da cirurgia. Ou eu preciso aliviar esse intestino, ou controlar um sangramento desse intestino. Bem, nesse momento se tira a massa tumoral principal, ou se desobstrui ela, e aí se deixa temporariamente essa bolsinha de colostomia. E num segundo momento, uma outra cirurgia, se faz a reconstrução. Né? Mas eu acho que o principal, claro, para quem tem a doença, de novo, ele quer se livrar daquilo de qualquer maneira o mais rápido possível. Mas o que interessa para nós médicos, e sempre tentando orientar esse paciente, é que ele tenha o máximo de chance de curabilidade e o mínimo de chances desse tumor voltar no futuro. Né? Essa tem que ser a premissa nesses pacientes. Acho que uma outra pergunta que também eu tenho na relação aqui é justamente, mas e o tumor voltou, agora não tem mais chance nenhuma. Não, mesmo assim, a Fernanda tem várias cartas na mão ali com o câncer de cólon e reto, assim, tem várias novas drogas que têm surgido para controlar essas lesões. Aqueles pacientes que ainda não fizeram radioterapia também têm ainda o recurso da radioterapia, né? E a cirurgia mesmo, assim, existem técnicas que a gente pode aplicar para usar nesses pacientes e novamente retirar o tumor daquela região, né? Ou seja, não desistam, ainda assim a gente pode tirar essas lesões e oferecer a curabilidade. E lembrando até da nossa outra live, né, às vezes mesmo quando tem alguma metástase que surge depois, em alguns casos se consegue mesmo assim curar o paciente, ressecar, principalmente se for uma lesão hepática. Enfim, a gente tem hoje em dia várias estratégias, felizmente, desde que a gente consiga identificar precocemente. Né? Exatamente. Eu acho que assim, a quantidade de recursos tem aumentado de forma exponencial nos últimos 10, 15 anos. Né? Tanto em termos de técnicas operatórias, quanto em recursos quimioterápicos, que a Fernanda, N drogas têm surgido, agora a imunoterapia. Isso aí. Como é que está a imunoterapia para o câncer de reto, Fernanda? Ainda não é difundida, assim, não está indicada para todo mundo, né? Hoje em dia a gente consegue identificar um marcador, que é a instabilidade de microsatélite, que é a menor parte dos pacientes que tem, mas os pacientes que apresentam essa alteração, eles se beneficiam e muito da imunoterapia por bastante tempo. Né? Então, hoje em dia a gente faz, cada vez mais se individualiza o tratamento, se busca marcadores, isso tem evoluído ano a ano, felizmente, né? Por isso, inclusive se guarda o material da biópsia por muitos anos, se eu não me engano são 20 anos que a legislação brasileira preconiza, porque a gente consegue nesse mesmo material fazer a pesquisa desses marcadores que hoje em dia a gente está descobrindo. Né? Então, temos, né, tá aprovado, mas não é para todo mundo. Perfeito, perfeito. A questão dos marcadores, eu acho uma coisa bem interessante a gente explicar um pouquinho mais, né, Fernanda? Assim, eu me lembro que há 15, 20 anos atrás, quando nós tínhamos um câncer de cólon e reto, nós tínhamos aí 3 medicações no máximo, né? Com doses meio que padrão para a época. Hoje, essas medicações são um número muito maior, em doses completamente diferentes, formas de aplicação diferentes, né? E que elas seguem, hoje em dia, basicamente, qual é o tipo, qual é o marcador, qual é a especificação exata daquele tumor que vai me fazer escolher a droga X ou Y, né? Me lembro que há 15 anos atrás era uma coisa simples. A gente olhava tipo assim, um quadro negro e tu desenhava tudo. Hoje é de uma complexidade impressionante, né? Mesmo aqueles oncologistas que estão muito afeitos no seu dia a dia ao tratamento do câncer coloretal para conseguir
desenlinhar esses meandros e todos esses marcadores tumorais e escolher as melhores drogas. É impressionante, né? Mas, enfim, coisa boa, né? Melhores resultados. Felizmente. Né? E nós temos opções de tratamento oral também, né? Que não é tão novo, mas que é mais uma arma pra gente, que a gente pode dispor. Bem, uma outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar a todos esses pacientes, que assim, lembra, a vida é muito maior do que simplesmente aquela região do nosso corpo. Tá? Então, às vezes as pessoas perguntam assim, mas como eu vou viver, né, uma bolsinha definitiva? Né? Todos nós temos vários amigos que têm bolsa definitiva ou se criaram ao nosso lado com bolsa definitiva e nós nem sabemos. Deve ser uma vida totalmente normal. Né? Tem jogadores de futebol, por incrível que pareça, com bolsa definitiva. Né? Há pouco tempo atrás até foi uma notícia aí, um jogador de futebol que ele não podia jogar muito tempo porque ele parar em função da bolsinha, né? Porque ele na realidade ele estava passando mal do intestino naqueles dias, então o cocô não era tão durinho, ele teve que parar a cada 20 minutos, ele tinha que ele jogou um tempo só da partida dele. Então assim, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Claro que para aquele paciente que vai sofrer o procedimento, vai receber a bolsa definitiva, é um grande trauma. Né? Assim como muitas vezes perder uma perna ou um braço. Mas lembre, esse trauma vai ser superado, vai lhe deixar esse paciente ainda mais forte espiritualmente, né? E ele vai poder crescer e, se Deus quiser, ficar curado depois. Né? É tipo uma ferida de guerra, né? Que simboliza a vitória daquele momento. Claro que é uma coisa que a gente tenta evitar, mas, em primeiro lugar, a gente tenta manter as pessoas vivas, né? Porque é uma doença que é curável. Exatamente. Né? Lembre que existem coisas maiores, né? A família, filho, né? Ver todos os amigos ao seu redor é uma coisa mais importante do que aquela parte X ou Y do nosso corpo. Né? Fernanda, me fala um pouquinho como é que a gente faz o acompanhamento depois que essas lesões saem. Eu vou ter que fazer quimioterapia no pós-operatório? Como é que funciona? Então, dependendo do estadiamento, né, a maior parte, quando a gente diagnostica, já são doenças um pouco mais invasivas, né, que tem características que a gente só consegue identificar, tipo, quanto profundo está a lesão, a gente só consegue identificar quando sai a peça na cirurgia. E isso nos traz uma informação de qual é a chance de poder ter células circulando no organismo. Quanto mais camadas tiver invadido o tumor, maior a chance da gente ter células circulando. Por isso que o papel da quimioterapia é importante. Porque a gente não tem exames hoje que consigam identificar a presença de células isoladas circulando. Mas a gente sabe, historicamente, que quando não se fazia quimioterapia, a chance da doença voltar ou ter metástase do paciente morrer era muito maior do que fazendo quimioterapia. E uma estratégia que a gente tem é de não guardar cartas na manga quando a gente tem disponível para usar no momento, né, quando está indicado. Porque a gente tenta fazer de tudo o tratamento mais complexo possível para que seja feito de uma só vez. Que a gente não tenha que depois ficar tratando. Claro que se precisar, a gente vai tratar, mas não tem porquê, se o paciente tem condições clínicas e tem a indicação, se a gente já tem uma sinalização pelo resultado da biópsia, né, na patologia, de um tumor de um risco um pouco maior, né, e principalmente também se tem a presença de linfonodos comprometidos, isso é outro indício de que a gente vai precisar fazer quimioterapia depois. E aí se faz, a ideia é fazer 6 meses de tratamento. Geralmente são 2 meses junto com a rádio e depois 4 meses de quimioterapia complementar.
Esse é o período médio de tratamento dos tumores de reto com quimioterapia. Lembrando que é uma quimioterapia que não costuma cair o cabelo também. Isso é uma coisa interessante desse tipo de doença, e não é porque as quimioterapias são mais fracas, é só porque a característica do tratamento para esta doença, as medicações que funcionam, são quimioterapias que não têm como característica perder o cabelo. Tem outros efeitos colaterais, mas esse não é um deles. Sim. Uma das perguntas que as pessoas costumam fazer, lembrando sempre assim, que a maior parte dos cânceres de reto não se perde o ânus, não se usa a bolsinha definitiva, a grande maioria. E a grande parte nos dias de hoje dessas lesões se consegue fazer através da videolaparoscopia, tá? Então, evitando-se aqueles cortes maiores. Aí, muitas vezes, os pacientes dizem, doutor, mas se eu fizer por vídeo, a cirurgia ela não é tão eficiente. Não, não é fato, né? É uma cirurgia tão eficiente quanto a cirurgia aberta. Hoje, através da videolaparoscopia, nós temos N aparelhos que a gente pode usar durante a cirurgia, que nos aumentam a efetividade. Eles nos permitem fazer uma ressecção tão efetiva ou tão radical o suficiente para que eu possa tirar todos os órgãos envolvidos ou todos os tecidos envolvidos lá dentro. E a grande vantagem disso aí é o pós-operatório, né? O pós-operatório, então, muito menos traumático, corte muito menor, sangra menos durante a cirurgia, a recuperação, tanto pós-operatória, assim como a volta ao trabalho desses pacientes, é muito mais rápida, né? Então, assim, há vários benefícios da videolaparoscopia, né? O robô agora tem surgido como uma opção também, né, para a gente usar como técnica operatória, mas o robô ainda esbarra em várias questões, em especial a questão do custo, né? Ainda estamos numa fase um pouco inicial do uso do robô, mas ele certamente tem um grande benefício na região pélvica, porque as mãozinhas articuladas do robô permitem que a gente ocupe menos espaço para trabalhar na pelve. E aí a gente consegue ser tão efetivo quanto a vídeo ou a cirurgia aberta com menos espaço, né? Então, certamente, o futuro vai ser com a cirurgia robótica, não tenho a menor dúvida disso, mas ainda falta a viabilidade técnica disso aí. Por enquanto, hoje o padrão, sempre que possível, é a videolaparoscopia ou a cirurgia aberta, sobretudo naqueles pacientes que têm invasão de múltiplos órgãos, como, por exemplo, bexiga ou uma estrutura óssea no lado, e aí a cirurgia aberta, ela quase que é imperativa nesse momento. Bem, pessoal, eu acho que nós respondemos praticamente todas as perguntas. Eu não sei se a Cláudia tem mais alguma ainda. Não, encerramos as perguntas e eu gostaria que a Fernanda deixasse os contatos dela, onde que ela atende, né? A gente sempre deixa aí os contatos para que as pessoas possam te procurar e procurar um especialista, né, doutora Fernanda? Sim, então, para quem não me conhece, né, eu sou Fernanda Tonhi, então, me apresentando no final. Eu sou oncologista. Aqui das lives nossas. Mentira, já está em outras gravações também. Eu trabalho na Oncoclínicas de Porto Alegre, né? Trabalho na Santa Casa, no Hospital Moinhos de Vento, tenho um consultório ali próximo ao Hospital Moinhos de Vento, e também sou militar, sou chefe de serviço de oncologia do Hospital Militar, onde eu atendo o público militar, né? Que é um hospital direcionado. Que legal. Bem, pessoal, deixo o meu grande abraço a todos. Recomendo fortemente só ter uma oncologista como a Fernanda, com a simpatia que ela transmite, já tranquiliza qualquer paciente que tenha qualquer tipo de tumor. Então, fica o meu desejo de muita saúde a todos. Cuidem-se, nós estamos numa fase agora de pandemia, e que o melhor desejo a todos é cuidem-se, saúde.
Sem dúvida. Muito obrigada, doutor Fábio. Estou muito contente com a nossa parceria e a gente já tem alguns pacientes em comuns, né? E com certeza assim, essa nossa dupla faz bastante sucesso pelo bem dos pacientes, bom, né? Pela nossa dedicação. Acho que a gente é bem afinado. Assim, exatamente. Na dedicação e no temos a mesma opinião a respeito das doenças aí. Coisa boa. Né? Exatamente. E isso é bem importante, né, para as pessoas que precisam de um especialista, que precisam de uma cirurgia, ter os médicos que realmente têm essa sintonia que a gente percebe que vocês têm, e não só isso, mas o conhecimento que vocês têm para lidar com esse tipo de doença. Porque às vezes as pessoas ficam muito amedrontadas, ou elas fogem do problema, ou elas ainda procuram um médico que na maioria das vezes não tem todo esse conhecimento para lidar com a situação e acaba num desfecho que não é tão bom, né? Então, parabéns aí para vocês, eu também agradeço, eu acho que é super esclarecedor, inclusive a maneira como vocês falam, para que as pessoas que estão ouvindo e que não são técnicas, mas que elas entendam a maneira que tem cura, que tem que fazer prevenção, qual é a equipe que tem que procurar, a diferença do médico especialista, isso tudo que faz a diferença, né? Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, boa noite. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.